Olá, gente, tudo certo? A aula de hoje vai abordar a beta-oxidação de lipídios, que nada mais é do que os mecanismos que as nossas células utilizam a gordura para produzir o ATP. Bom, eu e meus 4 colegas, Augusto, Daniel, José Regivaldo e Joyce, conduziremos a explicação sobre o assunto. Portanto, falando-se primeiramente dos lipídios, nós entendemos que eles representam um grupo diverso de substâncias orgânicas que inclui gorduras, óleos, ceras e algumas vitaminas, as lipossolúveis, esteróis e entre outros. Eles são macromoléculas hidrofóbicas apolares, ou seja, insolúveis em água. No corpo humano, possuem diversos papéis, funcionando como reserva de energia, isolante elétrico, mecânico, impermeabilizante e imunossuficiente, e entre outros. Dessa forma, a maior parte da energia armazenada no nosso corpo está sob a forma de gordura, mais especificamente na forma de triglicerídeos, os trioxigliceróis, molécula formada pela união de uma molécula de glicerol a 3 cadeias de ácido graxo. Nessa imagem abaixo, vemos portanto uma molécula de glicerol unida, 3 cadeias de ácido graxo formando o que chamamos de triglicerídeo. Além disso, é importante ressaltar que essa estrutura apresenta diversos hidrogênios, o que a torna muito reduzida e, portanto, muito rica em energia. Desse modo, o primeiro passo que a gente deve realizar para conseguir extrair energia do triglicerídeo seria realizar a lipólise, ou seja, separar o glicerol das cadeias de ácido graxo. Nós sabemos que as células de tecido adiposo, ou seja, os adipócitos, eles são os responsáveis por fazer essa separação entre o glicerol e os ácidos graxos. Então, posteriormente a essa separação, nós vamos observar que o glicerol ele vai cair na corrente sanguínea, fígado e demais tecidos, tendo ele um destino específico. Você não vai fazer isso comigo! É importante se atentar, pois somente nessas duas reações você pode deduzir que no saldo geral houve apenas um gasto de energia, um gasto ATP. Mas na verdade acaba havendo um ganho. Isso porque a gente sim gastou um ATP no começo, mas a gente também produz NADH. E esse NADH ele vai para a cadeia respiratória. E como já explicado pelo professor nas aulas de bioquímica, um NADH na cadeia respiratória vai produzir 3 moléculas de ATP. Então, na verdade, não houve somente um gasto, mas também um ganho. A gente gastou um ATP, mas produziu 3 ATPs. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Então, resumindo, o glicerol sofreu uma reação e formou o glicerol 3-fosfato. Depois, ele sofreu outra reação e formou o dihidroxicetano-fosfato. Acontece que essa dihidroxicetano-fosfato, como nós já estudamos, é um composto intermediário entre a glicose e o piruvato. Assim, como nós já estudamos naquelas 10 reações entre a glicose e o piruvato, a dihidroxicetano-fosfato é o intermediário. Isso quer dizer que, se a célula estiver precisando de energia, a dihidroxicetano-fosfato vai seguir pela glicólise em direção ao piruvato, e daí ela vai ser convertida, ela vai ser usada para fazer ATP. Mas, se a célula estiver precisando de glicose, a dihidroxicetano-fosfato vai seguir para a gliconeogênese e para a posterior produção de glicose. Portanto, esse glicerol ele pode ser usado tanto para formar ATP na respiração celular, como também ele pode ser usado para a produção de glicose, através da gliconeogênese. Agora vamos realizar um pouco sobre síntese de ácidos graxos. Nós sabemos que eles apresentam cadeias longas com muitos carbonos e que para fazer um ácido graxo os carbonos são unidos de 2 em 2. Aqui na quebra dele, a lógica é invertida. Nós vamos separar esses carbonos de 2 em 2 em um mecanismo que chamamos de beta-oxidação. Assim, antes dessa beta-oxidação acontecer, é preciso que o ácido graxo seja unido a uma molécula de acetilcoenzima A. Quando essa união acontece, forma-se uma molécula muito rica em energia, a chamada de acetilcoenzima A. Para que essa união entre o ácido graxo e o acetilcoenzima A aconteça, uma molécula de ATP é quebrada liberando 2 fosfatos. Portanto, concluímos que para conseguir juntar o ácido graxo ao acetilcoenzima A, eu vou ter que quebrar o ATP e perder 2 fosfatos. Se eu perder 2 fosfatos, é contabilizado no cálculo final como se eu tivesse gastado 2 ATPs. Desse modo, se o ATP perde 2 fosfatos, o que vai me restar será uma molécula de AMP, adenosina monofosfato. Então, eu tenho a molécula de ácido-CoA, que é um ácido graxo unido a uma coenzima A. Sabe-se que a beta-oxidação ocorre dentro da mitocôndria. Entretanto, essa coenzima A não consegue passar pela membrana interna da mitocôndria, e por esse motivo terá que haver um mecanismo especial para fazer com que esse ácido graxo entre na mitocôndria.
Nós temos aí no nosso vídeo um esquema representando o ácido-CoA, a membrana interna da mitocôndria com a bicamada lipídica e ainda a matriz mitocondrial, que diz justamente que ali é o interior da nossa mitocôndria. Bem, basicamente, para que o ácido graxo entre na mitocôndria, ela vai precisar da ajuda de uma molécula chamada carnitina, que servirá como carregadora. Então, se a coenzima não consegue passar pela membrana, ela vai ter que sair para que o ácido graxo posteriormente se una com a carnitina, formando uma molécula de acilcarnitina. Bem, o ácido graxo ligado à carnitina, ele passa por uma proteína de membrana. E aí, assim, a carnitina, junto ao ácido graxo, consegue entrar na mitocôndria. A acilcarnitina entrou na mitocôndria. A carnitina se retira e o ácido graxo volta a se unir à coenzima A, voltando a formar o ácido-CoA. Só que agora do lado de dentro da mitocôndria, ou seja, na matriz mitocondrial. A ácido-CoA na mitocôndria agora finalmente pode ocorrer a beta-oxidação. Na beta-oxidação, cada giro na beta-oxidação faz o ácido graxo perder 2 carbonos, que vão sair em forma de acetil-CoA. Então, vamos ver aqui na imagem de um ácido graxo que eu vou colocar, a representação do nosso ácido graxo. Note que ele possui 8 carbonos em sua cadeia. Então, na nossa primeira reação, que é a oxidação, nessa primeira fase vai acontecer a formação de um FAD-H2. Isso porque eu tinha um FAD que recebeu 2 hidrogênios, nosso ácido graxo. Eu vou circular e grifar esses hidrogênios, formando desse modo o FAD-H2. Na nossa segunda reação, que é a hidratação, é a fase onde ocorre a entrada de uma molécula de água na estrutura. E na terceira reação, que é a reoxidação, aqui acontecerá a formação de um NADH+, mais um H+. Então chega o NAD+, ele recebe 2 hidrogênios da molécula e se converte no NADH+, mais um H+. Na quarta reação, que é a clivagem, até esse momento houve a formação de um FAD-H2 e um NADH+, mais um H+. Sendo agora, finalmente, o momento dos 2 carbonos irem embora e, portanto, é na quarta e última reação que isso acontece. Para que isso aconteça, uma nova coenzima A se apresenta. Então, como mostra a imagem de 2 carbonos saindo, esses 2 carbonos são liberados em forma de acetil-CoA, até que outra coenzima A volte e se liga ao ácido graxo, recompondo o acetil-CoA. Assim, observe que nós voltamos a formar o acetil-CoA, só que agora ele se apresenta com 2 carbonos a menos. Isso porque justamente esses 2 carbonos saíram na forma do acetil-CoA, como já demonstrado. Sendo assim, nessa volta da beta-oxidação, houve a formação de um FADH+, um NADH+H+, e uma molécula de acetil-CoA. Por continuidade, nesse nosso exemplo de ácido graxo com 8 carbonos, ocorreram 3 voltas, acontecendo os mesmos eventos citados anteriormente. Ou seja, cada volta está liberando 2 carbonos e produzindo um FADH+, um NADH+H+, e uma molécula de acetil-CoA. Entretanto, na terceira e última volta, nós vamos formar 2 acetil-CoA. Isso porque eu liberei meus 2 carbonos em forma de acetil-CoA e juntei meus outros 2 carbonos restantes com uma outra coenzima A, como já explicado, totalizando a formação de 2 moléculas de acetil-CoA. Nesse nosso exemplo, para que o ácido graxo fosse totalmente desmontado, deveria haver 3 voltas, sendo em vista que temos 8 carbonos e cada volta libera 2 carbonos. Assim, tendo em mente tudo o que foi explicado, podemos concluir que na quebra de um ácido graxo, contendo 8 carbonos, nós temos um sal de 3 FADH+, e 3 NADH+H+, e 4 moléculas de acetil-CoA, sendo 2 dessas moléculas provenientes da primeira e segunda volta, e mais 2 provenientes da terceira e última volta, que possui aquela particularidade citada de formar 2 moléculas de acetil-CoA. Agora chegou o momento de fazer a nossa contabilidade. Vamos verificar se entendemos o conteúdo e descobrir quantos ATPs são produzidos usando como exemplo o ácido palmítico. Sabemos que esse ácido possui 16 carbonos. Aqui nessa imagem está mostrando esquematicamente o ácido palmítico com seus 16 carbonos. Bom, a partir desse esquema vai ser gerada uma tabela. Se você olhar para ela, você verá que ali tem 7 voltas de beta-oxidação. Mas por que nós temos 7 voltas de beta-oxidação se nós temos 16 carbonos? Não deveriam ser 8? Não, realmente são 7. Isso porque, como já falado, a última volta apresentou certa particularidade. Nessa fase, restaram apenas 4 carbonos. Então, em uma volta só já saem 2 acetil-CoA. Por isso que são 7 voltas e não 8. Certo? Mas por que ali, primeiramente, nós vemos a produção de 8 acetis-CoAs? Justamente porque nós temos 16 carbonos. Se os carbonos saem de 2 em 2, como já foi explicado, e cada dupla forma um acetil-CoA,
Então nós teremos a produção de 8 acetilcolases. Lá embaixo, nós vemos que nós temos a produção de 7 NADH e de 7 FADH2. Isso porque cada volta da beta-oxidação produz um NADH e um FADH2. Então, se nós temos 7 voltas de beta-oxidação, nós vamos ter a produção de 7 NADH e de 7 FADH2. Além disso, o zero ali no ATP, ele quer nos dizer que a beta-oxidação ela não produz energia, não produz ATP. Continuando a análise da tabela, nós vemos ali 8 voltas de ciclo de Krebs. Aí nós vemos ali um número negativo, menos 8. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqueles 8 acetilcolases produzidos pela nossa beta-oxidação, eles serão consumidos justamente no ciclo de Krebs. Então, se na negativa, ele quer indicar justamente que aqueles acetilcolases eles foram consumidos. Então, continuando. Por que lá embaixo nós temos 24 NADH e 8 FADH2? Nós temos 24 NADH porque cada volta do ciclo de Krebs vai produzir 3 NADH. Então, se nós temos 8 voltas, já vamos produzir 24 NADH. E nós temos 8 FADH2 porque cada volta do ciclo de Krebs vai produzir um FADH2. Então, se eu tenho 8 voltas, eu terei a produção de 8 FADH2. Por último, nós temos ali os 8 ATPs. E esses 8 ATPs são resultado do ciclo de Krebs. A gente sabe que cada volta do ciclo de Krebs vai produzir um ATP. Então, se nós temos 8 voltas, nós temos 8 ATPs produzidos. Somando tudo, como mostrado ali na tabela, nós teremos um saldo de 0 acetil-CoA, um saldo de 31 NADH, sendo 7 deles de beta-oxidação e 24 do ciclo de Krebs. Nós teremos um saldo de 15 FADH2, sendo 7 da beta-oxidação mais 8 do ciclo de Krebs, e um saldo de 8 ATPs, que foram justamente aqueles 8 ATPs produzidos pelo ciclo de Krebs. Agora, os NADH e FADH dirigem-se para a cadeia respiratória. Então, por isso, vemos o cálculo aqui do lado, a multiplicação na tabela. Vocês sabem por que está multiplicado por 3 e multiplicado por 2? Lembre das nossas aulas de ciclo de cadeia transportadora de elétrons, onde o professor nos explicou que um NADH produzia 3 moléculas de ATP e um FADH2 produzia 2 moléculas de ATP. Assim, fazendo essa continha, vamos concluir que foram gerados um saldo de 93 ATPs a partir do NADH, mais 30 ATPs a partir do FADH2, dando um total de 123 ATPs. Além disso, a gente deve lembrar dos 8 ATPs gerados no ciclo de Krebs, chegando assim a um total de 131 ATPs. Mas tenha calma, ainda não acabou. Entretanto, teremos que fazer uma subtração, pois como falado no início, para formar o acil-CoA, um ATP perde 2 fosfatos, perdendo também 2 ATPs. Portanto, dizemos que foram precisos 2 ATPs para formar o acil-CoA, o que nos deu um saldo final de 129 ATPs. Bom, gente, esse foi o vídeo e espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o processo de quebra dos lipídios. Até mais!